A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez à TV Viva Promessa. Eu sou o pastor Kennedy Matos e você está no programa Evangelho em Foco. É muito bom ter você aqui e eu já quero desafiar você a compartilhar o link dessa mensagem nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, para que mais pessoas sejam alcançadas por essa pregação, por esse Evangelho. Amém? Você já orou por pessoas que você nunca viu? Você já desejou compartilhar os dons que Deus tem te dado para a edificação de outras pessoas, de campos longes, de igrejas que estão distantes de você? Você já desejou compartilhar o Evangelho de Deus na intenção de que vidas sejam edificadas, de que Cristo seja melhor compreendido? É sobre isso que nós vamos estar vendo hoje. Eu quero convidar você à palavra de Deus. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1. Capítulo 1, a partir do verso 8 até o verso 15. Nós vamos estar vendo aqui a nossa continuidade na carta aos Romanos, o que Paulo começa aqui dizendo para os irmãos que estão em Roma. Ele apresentou no início dessa carta, na abertura da carta, quem ele era. Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo, chamado para o Evangelho de Deus. Nós falamos disso aqui na semana passada e se você não viu essa mensagem, eu gostaria que você entrasse depois lá na playlist Evangelho em Foco e procurasse a mensagem da semana passada para que você possa então acompanhar toda essa jornada aqui pela carta aos Romanos, para que você possa compreender melhor para quem Paulo está falando, qual é o contexto que Paulo está falando aqui, tá bom? Então quero chamar você para que nós possamos ler agora esse texto, ok? Vamos ler? Diz assim a palavra de Deus: primeiramente dou graças a meu Deus mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus é quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Paulo então fez a introdução da carta e agora de uma forma um pouco mais direta. Ele vai falar um pouco mais, de forma mais próxima com esses irmãos a quem ele está escrevendo. Como eu disse, na primeira parte do verso 1 ao verso 7, Paulo se identifica e fala qual é o assunto dessa carta, o Evangelho de Jesus. Agora Paulo vai falar da sua relação com aquela igreja. E é muito interessante porque, como nós já dissemos aqui, Paulo não é o plantador da igreja de Roma. Ele nunca havia estado em Roma. Ele nunca tinha ido lá. Apesar dele ter alguns parentes na igreja de Roma, ele nunca havia estado em Roma. Ele nunca tinha visto o rosto daqueles irmãos. Mas ele fala com tanta proximidade, com tanta comunhão nesses textos, que nós pensamos que Paulo estivesse tido em Roma em alguma oportunidade, mas ele ainda não havia estado lá. Ele nunca viu aqueles irmãos, mas ele conhecia aquelas pessoas. No final dessa carta, ele traz uma lista de nomes que ele conhece de forma pessoal. Ele traz detalhes dessas pessoas. Então, isso aqui nos mostra uma coisa muito interessante, uma característica muito interessante do apóstolo Paulo. A igreja de Jesus é a igreja que está em todo lugar. A igreja de Jesus não é só apenas a sua comunidade,
não apenas o lugar onde você congrega, as pessoas que se reúnem no endereço onde você adora o Senhor. A igreja de Jesus, ela é universal, ela está em todos os lugares, ela está espalhada por todo o mundo. Onde houver alguém que confessa a fé em Jesus, que foi genuinamente alcançado pelo Evangelho, esse é um irmão na fé. Esse é alguém que tem dons do Espírito que devem ser compartilhados e que nós podemos nos beneficiar, que nós podemos crescer através dos dons desses irmãos. Nós precisamos ter essa visão que o apóstolo Paulo tem aqui, de que o povo de Deus vai além das nossas paredes, de que a igreja de Jesus vai além do nosso endereço, além da nossa placa. Graças a Deus, a Igreja Adventista da Promessa não é uma igreja centrada em si mesmo, uma igreja que prega, que detém a verdade de Deus como que se mais ninguém a tivesse. Nós não dizemos que nós somos o único povo de Deus na terra, isso não é verdade, isso não é bíblico. Paulo não está dizendo que apenas que aqueles que foram alcançados pelo Evangelho que ele pregava era povo de Deus, não. Paulo está aqui falando com a igreja, escrevendo uma igreja, dizendo que deseja ir a essa igreja que ele nunca plantou, que ele nunca viu. Isso é muito bonito de se ver. Veja o que o apóstolo começa dizendo no verso 8. Ele diz, primeiramente, dou graças ao meu Deus. Paulo aqui diz que ele tem uma atitude de ação de graças ao Senhor, mediante Jesus Cristo, por meio de Jesus, ele louva a Deus, ele dá graças a Deus por meio de Jesus, naquilo que diz respeito à fé que era proclamada lá pelos irmãos de Roma. Agora você precisa entender o que Paulo está dizendo aqui. Quando Paulo está dizendo que dou graças ao meu Deus mediante Jesus Cristo no tocante a todos vós, ou seja, no que diz respeito a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé, você precisa entender do que é que ele está falando. Paulo aqui está falando de perseguição. Ele está dizendo assim, irmãos, eu dou graças a Deus pela fé firme que vocês têm em Jesus Cristo, porque a fé de vocês está sendo proclamada em todo o mundo. As igrejas aqui da Ásia ouvem falar da fé firme de vocês. Do que é que Paulo está falando? Paulo está falando que essa igreja em Roma, ela estava sendo perseguida. Ela estava sendo caçada pelo império. De vez em quando o imperador, ele perseguia a igreja e começava ali na capital romana. E aqueles crentes permaneciam firmes. Aqueles crentes permaneciam fundamentados no Evangelho de Jesus. Paulo está dizendo, eu dou graças a Deus no que diz respeito à fé de vocês, que é conhecida em todo o mundo, como vocês se mantêm firmes. Graças a Deus, porque apesar das perseguições, vocês se mantêm firmes em Jesus. É isso que ele está dizendo. Agora, olhe comigo o verso 9, ele diz assim, porque Deus a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de Jesus é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações. Paulo orava por essa igreja. Paulo orava por uma igreja que estava longe, por uma igreja que ele nunca viu. Paulo orava por uma igreja que ele não conhecia pessoalmente. Paulo orava por uma igreja que estava sendo perseguida. Muitas vezes aqui no programa de missões do pastor Silvio, ele desafia a gente para orar. Eu pergunto a você, você tem orado por essas igrejas? As igrejas longe, distante, os irmãos lá no Nepal, lá na Índia, lá na Argentina, os irmãos lá na América Central, na Europa, na África. Você tem orado por essas pessoas? Paulo orava. Talvez você diz assim, mas eu nunca estive lá, não conheço esse pessoal, não sei quem é. Oh, meu irmão, mas Deus conhece. O Senhor conhece. O Evangelho os alcançou. Um dia você vai conhecer eles lá na eternidade. No novo céu e na nova terra, eles estarão lá. Foram comprados pelo sangue de Jesus, pertencem ao Cordeiro. Vamos aprender com o apóstolo Paulo. A sua oração, apesar de você não conhecer essas pessoas, a sua oração é ouvida por Deus. Porque Deus não responde oração somente do contexto em que nós conhecemos. Deus não precisa, nós não precisamos conhecer o contexto. Deus precisa conhecer o contexto.
Então, quando você for desafiado aqui para a oração pela igreja de Deus que está sendo perseguida, ou que está em qualquer outro lugar do mundo, está longe de você, mesmo aqui no Brasil, ore por essas pessoas, ore por esses irmãos. Tenha interesse de saber quem são esses irmãos. Aliás, você já teve a curiosidade de saber o nome dessas pessoas? Já teve a curiosidade de mandar uma mensagem lá para o Departamento de Missões e perguntar, querer uma lista de nome de pessoas por quem você poderia orar? Paulo tem uma lista de pessoas de Roma por quem ele ora. Preste atenção que o apóstolo aqui não está sendo demagogo, ele está dizendo, Deus é minha testemunha, o Senhor Jesus é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações. Paulo orava regularmente e em todas as orações ele falava e apresentava os irmãos da igreja de Roma diante de Deus, pedindo para que o Senhor os protegesse, pedindo para que o evangelho fosse pregado com mais ousadia ainda, pedindo para que Deus derramasse sobre eles poder, graça, autoridade, livramento. Agora eu passo a pergunta para você, aqui meu irmão, será que Deus, diante de todas essas orações de Paulo pela igreja de Roma, será que alguma vez Deus respondeu à oração de Paulo? Obviamente que sim, claro que sim. Isso significa que você também pode fazer a mesma coisa. Você também pode orar por pessoas, por irmãos e irmãs que você nunca viu e Deus vai responder a oração. Isso é um fato. Paulo continua aqui no verso 10 dizendo, faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando, pedindo a Deus, que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Olha que interessante. Será que você teria essa coragem de Paulo, esse desprendimento de Paulo, de querer ir conhecer uma igreja que está sendo perseguida? Será que você iria orar ao Senhor assim, Senhor, me envia lá para o Irã, lá onde a sua igreja está sendo perseguida, Senhor, eu oro pelos nossos irmãos iranianos que estão sendo massacrados, estão sendo caçados pelo Estado Islâmico, Senhor, tem misericórdia, me envia, eu quero ir para lá, Senhor. Será que você faria essa oração? Paulo está fazendo essa oração pela igreja de Roma. No verso 11 ele diz, porque muito desejo ver-vos. Havia um desejo forte no coração do apóstolo de ver aqueles irmãos. Queridos irmãos, isso aqui tem que nos causar um certo constrangimento. Porque, diga a verdade, isso aqui deve nos causar um certo constrangimento, porque muitas vezes nós sequer temos desejo de ver os irmãos da nossa própria comunidade, da nossa própria igreja. Aliás, você tem desejo de ver os irmãos da sua própria igreja, da sua própria comunidade? Você tem desejado estar com eles? Não é ir na igreja porque você tem a obrigação de ir. É desejar estar com eles. Ter o desejo de estar na comunidade de Jesus. Paulo tinha o desejo de estar na comunidade de Jesus que estava a centenas de milhares de quilômetros dele. Isso é maravilhoso. Ele orava por isso, ele desejava por isso. Esse sentimento precisa estar no nosso coração. O apóstolo Paulo continua dizendo, porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Paulo está dizendo, os dons que Deus me deu não são meus, são para vocês. Eu desejo estar junto com vocês para repartir, para doar, para dar alguns dons que Deus tem me dado. É a ideia de servir a igreja de Jesus, não a ideia de ser servido. Ele, como apóstolo, poderia dizer, eu queria estar com vocês aí para que vocês pudessem a me abençoar, para que eu pudesse receber alguma coisa de vocês. Não, ele está dizendo, para que eu possa, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que vocês sejam confirmados, para que a fé de vocês seja fortalecida.
para que vocês sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Eu quero estar com vocês para abençoar a vida de vocês, a fim de que vocês sejam fortalecidos no Senhor. E no verso 12, Paulo mostra uma outra coisa muito interessante. Ele vai dizer que não apenas quer estar com aqueles irmãos para que possa doar a eles, para que possa servir a eles com os dons que Deus deu ao apóstolo, mas para que também possa ser servido. Olha que coisa interessante. Ele diz, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Para que haja um conforto da fé, para que haja uma confirmação da fé, para que a nossa fé não desfaleça. Juntamente com vocês, eu quero estar com vocês, na companhia de vocês, para que reciprocamente nós nos confortemos, nós sejamos fortalecidos por intermédio de uma confiança, de uma fé em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: eu quero estar com vocês para que nós possamos conversar sobre aquilo que Cristo tem feito na cruz por nós e aquilo que Cristo tem feito na nossa vida. Eu quero estar com vocês para que nós possamos estar juntos e nós possamos conversar por horas a fio, para que nós possamos nos deleitar nas maravilhas que Deus tem feito na vida da igreja, para que nós possamos trocar experiências espirituais, para que nós possamos aprender uns com os outros. É o apóstolo Paulo, ele está dizendo que ele quer trocar experiências, ele quer trocar conhecimento, ele quer ter a sua fé também fortalecida, confortada por aquilo que Deus está fazendo na vida daqueles irmãos lá em Roma. Isso é muito maravilhoso, irmãos, isso é muito belo, isso é bonito. É quando a igreja, é quando homens e mulheres alcançados pelo Evangelho se reúnem ao redor da fé em Jesus e são ali fortalecidos uns com os outros. Aliás, aqui tem um desafio muito importante para nós. Nós temos vivido um isolamento que é muito ruim. Muitas vezes a vida cristã tem se limitado apenas a ir no culto, acabou o culto, vai todo mundo para casa e ninguém mais tem contato com ninguém. Ninguém mais senta para tomar um café, para conversar numa roda de amigos, para que a fé seja fortalecida. Isso precisa voltar a acontecer. Esses encontros precisam voltar a acontecer, encontros informais, não precisa estar na agenda da igreja, não precisa partir da liderança da igreja. Você pode fazer isso. Reunir os seus irmãos, seus amigos e fortalecer uns aos outros na fé, na comunhão. Amém? Olha isso. Paulo diz no verso 13, porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes eu me propus ir ter convosco no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Paulo diz, olha, eu não quero que vocês pensem que eu nunca me esforcei. Eu não quero que vocês ignorem o fato de que muitas vezes eu quis estar em Roma, não é a primeira vez. Paulo está dizendo, eu não sou aqui um aproveitador. Eu não estou querendo me aproveitar de vocês. Não, muitas vezes eu quis estar com vocês. Muitas vezes eu me propus a estar com vocês. E ele vai dizer, no que tenho sido até agora impedido. Eu não fui porque fui impedido de estar com vocês. Houve alguns impedimentos. Às vezes era uma prioridade do Espírito Santo. Quando nós lemos o livro de Atos, nós vemos que o apóstolo Paulo às vezes desejava ir para um lugar, mas o Espírito Santo o impedia de ir para algum lugar. E o orientava, coordenava para ir para outro lugar. Quando Paulo quis, por exemplo, ir para a Ásia, mas a Bíblia diz que o Espírito de Jesus os impediu. Lucas registra que eles queriam então ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus os impediu de ir para Betínia. E então Paulo, na noite, ele tem um sonho, ele vê um homem vestido como macedônio, falando como macedônio, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo entende que o Senhor queria que eles fossem para a Macedônia, então eles seguem para a Macedônia. Outras vezes Paulo foi impedido não pela ação do Espírito Santo, que conduzia a sua agenda, que conduzia o seu ministério, mas foi impedido exatamente pela ação de Satanás, usando homens ímpios, perversos e maus,
interpelando a agenda do apóstolo. Então ele está dizendo: eu não quero, meus irmãos, que vocês ignorem o fato de que muitas vezes eu quis ir ter com vocês, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir, qual é o objetivo? Para conseguir igualmente entre vós algum fruto, algum benefício daquilo que Deus está fazendo, algum fruto daquilo que Deus tem feito na vida de vocês, como também Ele tem feito entre os outros gentios, como Ele também tem operado no meio das outras igrejas. Eu desejo estar com vocês. E no verso 14, Paulo explica a razão por que ele deseja ir para Roma. Por que ele deseja ir também para a Espanha, depois de passar em Roma? Verso 14, o apóstolo Paulo diz: porque eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Paulo fala de uma dívida que ele tem. Ele considera pregar o evangelho, e nós vamos ver isso na próxima semana. Paulo considera o evangelho uma dívida. Paulo considera o evangelho algo que não é dele, não lhe pertence. Ele diz: eu sou devedor, eu tenho uma dívida, existe algo que está comigo, mas não me pertence, pertence a vocês, pertence às pessoas que estão em Roma, pertence às pessoas que estão na Espanha. Ele diz: eu tenho uma dívida para com todos, tanto gregos como bárbaros. Por que Paulo faz essa divisão? Porque no mundo da sua época era dividido de duas maneiras, pelo menos, dependendo do povo. Os romanos dividiam o mundo assim: gregos e bárbaros, sábios e ignorantes. Os judeus dividiam o mundo entre judeus e gentios. Os romanos dividiam o mundo entre gregos e bárbaros. Quem eram os gregos? Eram os eletizados, os helenizados. Eram aqueles que faziam parte do Império Romano, aqueles que estavam dentro das fronteiras do Império Romano. Esses eram os gregos. Quem eram os bárbaros? Aquelas tribos que estavam fora do Império Romano. Aqueles que estavam além do Império Romano eram considerados bárbaros, povos bárbaros. Paulo está dizendo: eu tenho uma dívida para com os que estão dentro do império e para com os que estão fora do império. Gregos e bárbaros. Quem são os sábios e os ignorantes? Os sábios e os ignorantes são os mesmos. Os romanos consideravam aqueles que faziam parte do império os sábios. Os ignorantes, os que estavam fora, ou classes sociais, os sábios, os entendidos, os intelectualizados, e os ignorantes, todo o resto do povo que não pertencia à classe intelectual, os analfabetos, os pequenos proprietários, os escravos. Esses eram os ignorantes. Paulo está dizendo: eu tenho uma dívida para com todos os homens de dentro do império, os homens de fora do império, os homens desde a classe alta, dos intelectuais até os escravos. Em todas as classes, eu sou um devedor, eu tenho uma dívida para com eles. E nós vamos ver na próxima semana qual dívida era essa. Mas Paulo está dizendo: eu tenho que ir, eu tenho que estar com vocês, porque eu preciso entregar a vocês algo que não é meu, algo que não me pertence, algo que eu recebi do Senhor e eu preciso entregar a vocês. É uma dívida que eu tenho e eu preciso pagar essa dívida. E no verso 15 ele conclui dizendo: por isso, quanto está em mim, o que depende de mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Meu irmão, naquilo que depende de você, o quanto você está pronto a anunciar o evangelho? Naquilo que depende de você. Não estou falando daquilo que não depende. Daquilo que não depende não está ao seu alcance. Não fique preocupado com isso. Mas naquilo que depende de você, o quanto você está pronto para anunciar o evangelho de Jesus? Quanto? E não é muito difícil. Naquilo que depende de você, quando você está
no ônibus, indo para o trabalho, o quanto você está pronto a anunciar o Evangelho? Naquilo que você não está pronto, o quanto depende de você para que você se programe, se organize para que você possa estar pronto? Porque eu já ouvi muita gente dizer assim: pastor, eu não estou pronto para pregar o Evangelho. Eu não estou pronto para anunciar o Evangelho de Jesus. Mas o que depende de você? Naquilo que depende de você, o quanto você sabe, é isso que precisa, é isso que basta. Começa assim. Paulo está dizendo: meus irmãos, naquilo que depende de mim, eu estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros. Eu estou indo. Ele está escrevendo essa carta porque ele já está se preparando para estar com aqueles irmãos. Paulo escreve essa carta e envia a carta na sua frente para que a igreja possa se preparar para a sua chegada. E vai acontecer exatamente isso. Logo depois, Paulo começa então a ir em direção a Jerusalém, onde estará levando ali oferta das igrejas da Ásia para os irmãos de Jerusalém que estavam passando por necessidade. E depois Paulo tinha o desejo de ir até Roma, de Jerusalém, ir até Roma. E acontece exatamente isso. Não acontece do jeito que ele havia planejado, do jeito que ele queria, mas acontece dele chegar em Roma. Ele estava pronto para pregar o Evangelho, disposto para pregar o Evangelho. Meus irmãos, eu quero fazer aqui algumas aplicações rápidas para nós orarmos nesse momento. Você tem desejo de estar com a igreja de Jesus? Você tem desejo ardente de compartilhar os dons que Deus tem te dado para a edificação da vida de outras pessoas? Você tem a humildade de entender que você não tem dons e que seus irmãos têm dons e que eles são usados por Deus para abençoar a sua vida, apesar muitas vezes da sua grande qualidade? Não existia, provavelmente, cristão mais capaz e mais qualificado do que Paulo. E ele diz: eu quero estar com vocês para que vocês possam alimentar, sustentar, confortar a minha fé. Eu preciso também que vocês me abençoem. Eu preciso também ser alvo da bênção de Deus vinda por vocês, através da vida de vocês. Você tem tido esse tipo de atitude? O grande apóstolo Paulo tem. Você tem valorizado estar com os irmãos? Você tem orado pela sua igreja? Você tem orado por gente que você nunca viu? Você sabia que existem pessoas que entrarão na eternidade porque Deus vai ouvir a sua oração? Você sabia que o Espírito Santo responde orações de gente que está a milhares de quilômetros? Você sabia que você vai encontrar no céu gente que você nunca viu, mas que estarão lá, porque você levou essas pessoas diante do trono de Deus, suplicou, orou por elas, Deus ouviu a oração e interveio com graça? Então eu gostaria de orar com você nesse momento em nome de Jesus. Eu não te conheço, eu não sei quem é você, nunca te vi. Embora você me veja aqui toda semana, mas eu não sei quem você é, mas eu quero orar por você em nome de Jesus, para que o Senhor fortaleça a sua fé, para que o Senhor fortaleça o seu coração de forma poderosa em nome de Jesus. Aliás, coloca o seu nome aqui embaixo nos comentários, para que nós possamos conhecer um pouco mais você, para que possamos orar por você. Amém? Maravilhoso Pai, Deus Santo, que privilégio podermos pertencer à sua igreja. Que privilégio temos, ó Senhor, de fazermos parte de um povo que o Senhor chama para a eternidade. E eu apresento diante de Ti agora, Senhor, esta igreja, este pastor, esse ministro do Evangelho, este irmão, esta irmã, eu nunca vi, Senhor, eu não os conheço, mas o Senhor os vê, o Senhor os contempla. Deus Santo, Deus de poder e glória, olha para as necessidades deles, Senhor, e atenda segundo a sua riqueza, da sua graça, e estenda as tuas mãos poderosas, Senhor, em nome de Jesus. Fortaleça, meu Deus, a fé, a confiança em Ti, renova, meu Deus, a graça, renova, meu Deus, as forças, em nome de Jesus, perdoa os pecados, meu Senhor,
E tenha misericórdia, meu Deus. Abençoa, meu pai e o meu irmão. Abençoa minha irmã de forma poderosa e extraordinária. E me dê, Senhor, a alegria de ouvir, Senhor, de ouvir testemunhos de que o Senhor tem respondido às orações, de que o Senhor tem operado maravilhas, Senhor, de que o Senhor tem ouvido o clamor e a súplica. Deus querido e santo, e nós oramos agora, Senhor, nós nos reunimos em oração e colocamos diante de Ti, Senhor, as nossas igrejas, nossos irmãos que nós nunca vimos, que estão fora do Brasil. Os nossos irmãos que estão lá na África, Senhor. Ó Senhor, o pastor Moisés lá na Angola, que está começando, meu Deus, um trabalho. Jesus, querido, estende as mãos, envie almas, meu Deus, ao Teu servo para que ele possa discipulá-las para Cristo Jesus. Senhor, abençoe o pastor Christian que está lá em Moçambique. Jesus Santo, tem misericórdia, abençoa o Teu servo, renova as forças dele, Senhor, da sua igreja, do seu povo naquele país, em nome de Jesus. Pai Santo, abençoe, meu Deus, a sua igreja que está lá no Nepal, lá na Índia, em nome de Jesus, Senhor. Faz ela crescer, prosperar, fortalecer-se, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós suplicamos a Ti, ó Deus. Amém e amém. Querido irmão, irmã, quero agradecer a Deus pela sua vida mais uma vez. E quero convidar você e desafiar você para ser um parceiro desse programa. Aqui embaixo está aparecendo todas as informações aí do nosso projeto Amigos da Missão. Se você ainda não é um amigo da missão, por favor, encarecidamente, faça parte. Coloque isso no seu orçamento, no seu planejamento. Faça parte aqui dos Amigos da Missão. É muito importante. A palavra de Deus está sendo enviada aos confins da terra, cumprindo então a palavra de Jesus em Mateus capítulo 24. E você pode muito ajudar nesse sentido. Amém? Quero convidar você também para participar agora do programa Conexão Feminina. É sempre um programa muito abençoador. Desafio você a participar comigo assistindo esse programa também. E quero, obviamente, convidar você para que você possa estar aqui na próxima semana, neste mesmo horário, terça-feira, às 20 horas, para que nós possamos ouvir um pouco mais da palavra de Deus. E deixa aqui embaixo os seus comentários, o lugar de onde você está nos ouvindo, de onde você é. Mande aí a sua saudação, o seu abraço, em nome de Jesus. Um forte abraço e até a semana que vem.